Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 35, dando continuidade a este capítulo que temos lido. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque ele tinha dito: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, esse já viu o Pai. Em verdade, lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhes for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem
o haveria de trair. Amados, vimos ontem que Jesus fez 2 grandes milagres, e a multidão, quando viu a multiplicação dos pães, correu atrás de Jesus, ficou extremamente eufórica, querendo de alguma forma exaltar Jesus como um rei, mas um rei nos moldes deles, para beneficiá-los, um rei humano, para satisfazer suas vontades, um rei com o poder de um governo humano. E você olhando o capítulo 6, parece que aquela multidão estava convertida, queria realmente a Jesus, mas Jesus conhecia o coração, Jesus sabia a motivação. E depois Jesus também andou sobre as águas, impressionando os discípulos, e quando a multidão chega perto de Jesus, vai atrás dele, Jesus começa uma conversa, dizendo a eles, que eles estavam indo atrás dele, não por quem ele era, mas pelos pães que ele multiplicou, pelas bênçãos que receberam dele, por aquilo que satisfez a vontade deles, o desejo deles, a fome deles naquele momento. Eles estavam impressionados com os milagres de Jesus, mas a vontade de Deus é que nós venhamos a conhecê-lo, a ter intimidade com ele e a ter a vida eterna. É interessante que eles compararam Jesus em alguns momentos com Moisés. Eles falaram: Moisés nos deu o pão do céu, o maná, e Jesus falou: vocês comeram o maná no deserto, os seus pais comeram e eles morreram. Eu sou o pão da vida, eu vim para dar vida eterna, eu vim para dar vida para sempre, uma vida plena, enquanto estamos aqui na terra, uma vida plena nele, mas uma vida eterna com ele. Os judeus religiosos ficavam furiosos com Jesus, porque a religião é uma forma de controle humano. Nós usamos muitas vezes, através da religião, o nome de Deus, as coisas de Deus, para apenas criar um sistema humano de controle, e onde muitos se beneficiam, e onde a verdadeira fé, ela é anulada. Mas não só os judeus religiosos, eles tinham resistência a Jesus, mas também aqueles que buscavam a Jesus apenas pelas bênçãos e pelos milagres, não permaneciam. Eles iam atrás de Jesus por causa da necessidade, por causa de ficarem impressionados, mas eles não permaneciam com Jesus. O que nos faz permanecer com Jesus? É realmente o conhecer, é realmente amá-lo. E aí eu quero compartilhar com os irmãos sobre o texto que lemos agora. A grande revelação que Jesus traz no versículo 37 é esta. Jesus afirma, no versículo 35, ele afirma o seguinte: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus mais uma vez usa uma metáfora. Assim como o pão é um símbolo do alimento geral, completo, o pão nosso de cada dia significa o alimento diário nosso. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu alimento a alma, eu alimento a fé, a esperança, eu alimento você, a sua identidade, eu alimento os seus propósitos. A tua vida só tem sentido em mim, fora de mim as coisas perdem o sentido. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sacio a sua sede, a sua fome, as suas necessidades, todas são supridas por mim. Então Jesus afirma: eu sou este pão. Vocês estão impressionados com as bênçãos materiais visíveis que vocês conseguem tocar e ver. Não se impressione com isso. Eu sou real, vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, que vou alimentar vocês não apenas nas suas necessidades psicológicas, emocionais, existenciais, mas eu vou alimentar vocês para a eternidade. Eu vou alimentar vocês para e sempre na minha presença. E aí eles dizem o quê? Me dê desse pão. Eles ainda não estavam entendendo o símbolo de Jesus. E Jesus diz no versículo 36, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. As pessoas viam Jesus, ouviam Jesus e não criam. Por quê? Porque o coração estava endurecido. Quando o nosso coração se endurece, nós podemos ouvir, ver, tocar, mas nós não o experimentamos. O pão da vida, que é Jesus,
ele não é recebido pelo intelecto. Você não compreende Jesus e nem recebe Jesus estudando apenas sobre ele. Nem os discípulos que estavam perto dele o compreenderam apenas em observar quem ele era ou como ele agia. Mas como que nós recebemos o pão da vida? Por revelação da graça do Pai. É revelação, é graça do Pai. É isso que Jesus fala várias vezes. No versículo 37 ele diz: aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. O Pai revela quem é Jesus, revela o propósito de Jesus, a identidade de Jesus, para aqueles que têm um coração quebrantado, humilde, que estão dispostos a abrir mão dos seus próprios pensamentos e querem conhecer a Deus de maneira verdadeira e genuína. O Pai revela Jesus. Quanto mais quebrantamento, humildade, sinceridade, mais revelação nós temos de Jesus, de quem Ele é, da vontade dEle, da intimidade dEle. Foi isso que Jesus falou para Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que revela. Então o pão da vida, que é Jesus, é revelado e enviado pelo Pai. Em segundo lugar, o pão da vida, que é Jesus, Ele dá vida eterna. Essa multidão estava impressionada com aquele pão que saciou a fome dele naquele momento, e várias vezes no capítulo 6, vocês perceberam? Jesus fala: eu ressuscitarei no último dia, eu dou a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Você vive para essa terra? Infeliz que é você, miserável. Nós não vivemos para esta terra, nós vivemos para a eternidade, nós vivemos para estar com Ele na eternidade. Por isso os nossos valores não são neste mundo, por isso os nossos prazeres não estão concentrados neste mundo. Nós vivemos para a eternidade. Jesus veio não para satisfazer o nosso ego, as nossas vaidades, ou para suprir as nossas necessidades apenas humanas, ainda que Ele é quem supre todas as nossas necessidades. Mas Ele veio para nos dar vida eterna, para nos ressuscitar no último dia. Olhando para a vida de duas pessoas, um muito rico com tudo que ele pode adquirir nessa terra, e um mendigo, uma pessoa que não tem nenhum recurso, que passa necessidade. Olhando para essas duas pessoas, podemos pensar: este rico milionário que tem tudo, que pode fazer todas as viagens e tem todos os recursos, essa pessoa é muito feliz. E este que não tem nada, pobre, infeliz, miserável. Jesus conta uma parábola de dois homens assim, e na parábola Jesus diz: o rico morreu e foi sepultado. Mas na parábola Jesus diz: o Lázaro, que era o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos. Eu e você todos os dias estamos decidindo se a gente quer viver para esta terra ou para a eternidade. E não é só usar o nome de Jesus, porque alguns dizem: não, eu quero a eternidade, eu creio em Jesus, eu estou na igreja. Mas Jesus mesmo diz em sua palavra que aquele que busca e crê em Jesus apenas pensando nas coisas dessa terra é o mais miserável, mais infeliz dos homens. Há muitas pessoas buscando a Jesus pelo que Ele pode dar e não por quem Ele é. Mas o pão da vida nos dá a vida eterna. Terceiro lugar, o pão da vida deve ser usufruído, desfrutado por nós. Nós devemos nos alimentar dele. Se Jesus é o pão da vida, nós devemos nos alimentar dele. E como nós nos alimentamos de Jesus? Vindo a um culto domingo à noite? Apenas ouvindo uma mensagem de vez em quando? Não, amado, nós nos alimentamos de Jesus nos relacionando com Ele diariamente, de maneira pessoal, se alimentando da palavra dEle, se alimentando dEle, da sua presença, da sua intimidade, do seu caráter. Em tudo que fazemos, perguntamos: o que Jesus faria no meu lugar? Como que o Senhor Jesus está me guiando, me ensinando a viver este momento, nas provações, nas bênçãos? O que Jesus espera de mim neste momento? E nos relacionamos com Ele. Ele é o pão da vida que deve ser assimilado. Nós devemos nos alimentar dele. O que Jesus fala aqui no versículo número 35 é: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como nos alimentamos do pão da vida? Indo a Ele e se alimentando dele, se alimentando da presença dele. E esse alimentar-se de Jesus tem a ver com crer em Jesus, com se render a Jesus.
com o obedecer, com o estar com Ele todos os dias e ter comunhão com Ele. O versículo 57 é tremendo, quando está escrito: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Quando eu me alimento de Jesus, a vida de Jesus se manifesta na minha vida. Eu vou perceber o fruto do Espírito sendo gerado, porque eu me alimento dele. Nós vamos revelar muito daquilo que nós nos alimentamos. Se nos alimentamos de Jesus, vamos revelar Jesus, vamos refletir Jesus. Se nos alimentamos deste mundo, se nos alimentamos das más notícias, se nos alimentamos das más conversas, vamos revelar a natureza carnal, demoníaca. De quem você tem se alimentado? De Jesus? Ou do pão dessa terra? Ou do pão contaminado, apodrecido, do pão totalmente que destrói, que contamina a nossa vida? Amado, Jesus é o pão da vida. Se alimente dele, se alimente da sua palavra. Se alimentar da sua palavra, versículo 63, olha aí, mais uma vez, a figura do pão. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Amado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é um livro de informação, é um livro de revelação. A palavra de Deus não é para alimentar o intelecto, é para quebrantar o coração e alimentar o espírito. Quando nós lemos a palavra, crendo nela, quando você pede, se humilha, é humilde para dizer: Espírito Santo, fala comigo, ministra o meu coração. A palavra de Deus vai se tornando alimento em nossa vida, em nosso espírito. Assim, quando você come um alimento, o seu organismo assimila e ele começa a fazer parte do seu organismo. Quando você se alimenta de Jesus, da sua palavra, da comunhão com ele, Jesus, o caráter dele vai sendo assimilado pelo teu espírito, pela tua mente, pelas as tuas emoções. Nós vamos sendo transformados, amado, nos alimentando de Jesus. E se alimentar de Jesus é conhecê-lo. Versículo 68, Simão Pedro fala sobre isso. Mas antes, eu quero estar concluindo, mostrando qual é a reação da multidão quando Jesus fala essas coisas. Jesus fala o seguinte: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E todos nós sabemos que isso é uma figura de linguagem. Ele usa de um exagero para poder, de alguma forma, nos ensinar uma revelação, uma verdade espiritual. Ele diz: tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E alguns ficaram: como isso? Inclusive na história da igreja, pelo menos no primeiro século, alguns acusavam os discípulos de serem uma seita que praticava o canibalismo, porque eles diziam: nós nos reunimos para nos alimentar do corpo e do sangue do nosso Senhor, através da ceia. O que Jesus estava falando aqui é: vocês têm que se alimentar de mim, da minha vida, da minha palavra, da minha presença. Vocês têm que me assimilar de tal maneira que a minha presença, a minha palavra, a minha santidade, o meu amor comece a fazer parte de todas as suas, todas as áreas da sua vida, de todas as suas ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, devem ser regados, encharcados pela presença de Jesus. Comer da carne e beber do sangue é comprometimento, é aliança, porque meros seguidores, eles querem apenas ter prazer com Jesus e tirar algo de Jesus. Mas discípulo de Jesus se alimenta da carne e do sangue, querem a natureza de Jesus na vida deles a cada dia. Isso é contínuo, isso não é um dia, não é quando você levantou a mão, ou em um dia de culto especial. Isso é diário, é alimento diário. O pão nosso de cada dia, na verdade, é o próprio Senhor Jesus, que alimenta o nosso espírito. Diante dessa palavra, qual foi a reação da multidão? Talvez a reação de muitos que ouvem essa palavra hoje, e nós sabemos que será a reação de muitos até a volta de Jesus. Versículo 40, ou melhor, versículo 60, ouvindo tais palavras disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Acharam a pregação de Jesus muito dura, muito confrontadora. Ninguém vai suportar isso. E sabe o que a multidão fez? A multidão saiu, um por um, foram abandonando
Jesus. Amados, se a gente ler até o versículo 65, nós estranhamos. Diz assim, por causa disso é que falei que vocês, que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. E aí vem o versículo 66, que a gente, de forma apenas ilustrativa, a gente diz que esse texto é o 666 da Bíblia. João 6,66. O que o texto diz? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que muitos abandonam Jesus e não andam com ele? Porque não querem comprometimento, aliança, entrega total. E aí, diante disso, Jesus deveria olhar para os 12 e dizer: parabéns, muito obrigado porque vocês estão comigo até agora. Mas não, no versículo 67, Jesus surpreende dizendo: será que vocês também querem se retirar? Jesus não está sendo mal educado, Jesus não está sendo extremamente duro. Ele, diante da multidão abandonando, ele diz: e vocês, não querem ir também? Ele está dando a liberdade. Jesus nunca vai te obrigar a nada, ele sempre te dá liberdade. Nós sempre temos escolhas, nós seguimos a ele por amor, nós seguimos a ele por quem ele é. Jesus diz: vocês não querem ir? Por que ele fala isso? Porque um líder que é seguro, ele não tem medo de perder liderados, ele sabe que quem está ao lado dele está pelo que o Senhor está fazendo e pela graça e misericórdia do Senhor. Então Jesus simplesmente diz: vocês também não querem ir? E a resposta de Pedro é a resposta de um verdadeiro discípulo de Jesus. Versículo 68, diante do pão da vida, Pedro diz: Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O que nos faz permanecer com Jesus é conhecê-lo, reconhecer quem Ele é, e reconhecer que somente a sua palavra tem a vida eterna. Quem permanece com Jesus? Quem conhece quem Ele é, e quem reconhece a sua palavra de vida eterna. Quem ama a Jesus por quem Ele é, quem ama a sua palavra, jamais vai deixar a sua casa. Agora, as provações apenas vão provar as nossas motivações. E essas pessoas, a multidão, mostrou que a motivação era o pão da terra, mas os discípulos queriam o pão do céu, o pão da vida eterna. Jesus falou, citando Deuteronômio: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. A palavra de Deus é alimento. Por isso, todos os dias nós nos reunimos pela manhã para nos alimentar da palavra, e durante o dia ruminamos, nos alimentamos um pouco mais, meditamos, lemos individualmente, e como família de Deus temos os encontros para que a palavra, o alimento do Senhor, esteja sendo compartilhado e regado pelo Espírito Santo, pela oração e pela obediência da palavra. Isto vai crescendo dentro de nós, o fruto para a vida eterna. Vamos orar. Pai, a nossa oração nessa manhã é que o Espírito do Senhor, a graça do Senhor, nos mantenha com os olhos fixos nas verdades eternas. Pai, a Tua palavra diz para buscarmos as coisas do alto, onde o Senhor vive. E nessa manhã, Pai, nós pedimos perdão, porque o nosso coração é tão seduzido pela terra, mas nós só queremos Te agradecer, porque a Tua palavra nos alerta constantemente. E diante de João capítulo 6, nos ajuda, Espírito Santo, a nos alimentar diariamente do Senhor Jesus, do pão vivo que desceu do céu, e viver guiados pela Tua presença e pela Tua palavra. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.